A prática do exorcismo é milenar. Está entrelaçada no próprio tecido de muitas religiões mundiais. Por séculos, representou o confronto supremo, uma batalha entre a luz divina e a escuridão profunda, travada no mais íntimo dos espaços, a alma humana. A Igreja Católica, uma instituição de imensa história e tradição, há muito mantém diretrizes específicas para este rito. O Rituale Romanum, publicado pela primeira vez no século XVII e atualizado ao longo do tempo, descreve o processo solene. É um procedimento que não deve ser tomado de ânimo leve. O exorcismo é reservado para casos em que todas as outras explicações, particularmente médicas e psiquiátricas, foram esgotadas e consideradas insuficientes. Esta é uma distinção crucial. A própria Igreja exige cautela. Antes que um padre possa ser autorizado a realizar um exorcismo, uma investigação rigorosa é necessária. O bispo local deve ser convencido. Ele deve revisar evidências que sugiram algo além do escopo da ciência conhecida. Isso inclui sinais como falar em línguas desconhecidas, demonstrar força sobre-humana ou revelar conhecimento oculto. Estes são os marcadores clássicos, os critérios que separam a doença mental profunda do que a fé chama de genuína influência demoníaca. É um mundo onde crença e ceticismo colidem, onde orações antigas são mobilizadas contra um inimigo invisível. É um reino de profundo peso psicológico e espiritual, longe do sensacionalismo do cinema. E, no entanto, apesar de nossa era moderna e científica, a prática persiste. O Vaticano continua a treinar e nomear exorcistas. Relatórios de dioceses em todo o mundo sugerem uma crescente demanda por seus serviços. Essa realidade é frequentemente recebida com desconforto ou descrença por uma sociedade secular. A própria ideia pode parecer uma relíquia de uma era passada, uma superstição que a ciência deveria ter dissipado há muito tempo. No entanto, para aqueles que o buscam e para aqueles que o realizam, o rito é um ato desesperado de fé. Um escudo tangível contra um mal percebido que a medicina não pode diagnosticar e a terapia não pode acalmar. Uma esperança final e sagrada. É dentro deste contexto solene e controverso que devemos situar a história de Anneliese Michel. Seu caso, que se desenrolou no coração de uma nação europeia moderna na década de 70, se tornaria um dos mais perturbadores e debatidos casos de suposta possessão demoníaca na história recente. Forçou um sistema legal moderno a lidar com questões de fé, responsabilidade e a natureza ambígua do sofrimento humano. Os eventos que ocorreram na pequena cidade alemã de Klingenberg deixariam uma marca indelével, levantando questões que continuam a ecoar, sem resposta, até hoje. Uma história que começa não com espetáculo, mas com fé tranquila e devota. Anneliese Michel nasceu em 1952 em Leibelfing, uma pequena vila na Baviera, Alemanha. Ela foi criada em um mundo definido pela tradição e por uma fé católica profunda e inabalável. Seus pais, Joseph e Anna Michel, eram devotos. Suas vidas giravam em torno dos ritmos do calendário da igreja, orações diárias e um código moral rigoroso. Isso não era incomum para seu tempo e lugar. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, muitas comunidades alemãs se apegaram firmemente às estruturas da fé como fonte de estabilidade e significado. A família Michel era talvez ainda mais fervorosa do que seus vizinhos. Eles pertenciam a uma ala mais conservadora do catolicismo, vendo as reformas do Concílio Vaticano II com desconfiança. Anneliese cresceu neste ambiente de intensa piedade,
Ela foi descrita como uma jovem gentil, inteligente e profundamente religiosa. Tocava acordeão e sonhava em ser professora. Sua infância foi, por todas as medidas externas, comum e pacífica. Ela frequentava a igreja regularmente, participava de peregrinações e até dormia no chão algumas noites como forma de penitência pelos pecados dos outros. Sua fé não era apenas uma parte de sua vida. Era a própria lente através da qual ela via o mundo. Essa devoção era encorajada por sua família, vista como um sinal de seu bom caráter e força espiritual. A Alemanha das décadas de 60 e 70 era uma nação passando por imensas mudanças sociais. Uma nova geração questionava antigas tradições, autoridade e as estruturas rígidas do passado. No entanto, em cantos rurais da Baviera, os velhos costumes se mantinham firmes. O mundo dos Mitchells era de moralidade clara, de santos e pecadores, de Deus e do diabo. Essa visão de mundo austera permitia pouca ambiguidade. Para eles, o mal não era um conceito abstrato ou uma metáfora psicológica. Era uma força real e ativa no mundo, um adversário a ser constantemente resistido através da oração e do sacrifício. Esse sistema de crenças se tornaria central para como eles interpretariam os eventos aterrorizantes que estavam por vir. Foi essa combinação de piedade pessoal e uma compreensão culturalmente arraigada, quase medieval, da guerra espiritual que preparou o palco para a tragédia. Anneliese não era apenas uma pessoa qualquer. Ela era um produto de seu tempo, lugar e criação específicos. Sua fé profunda, que deveria ser seu escudo e conforto, em breve seria testada da maneira mais horrível imaginável. A garota simples e devota de uma pequena cidade bávara estava prestes a se encontrar no centro de uma tempestade que colocaria antigas crenças contra a medicina moderna e a fé contra a lei. Sua vida comum estava prestes a terminar. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu em 1968. Anneliese tinha 16 anos. Uma noite ela teve uma convulsão grave, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Ela mordeu a língua durante o episódio. Foi um incidente assustador e isolado. 1 ano se passou sem recorrência, e a família esperava que fosse um evento singular. No entanto, uma segunda convulsão semelhante ocorreu no ano seguinte. Desta vez, um exame neurológico foi solicitado. Um eletroencefalograma, ou EEG, não mostrou anormalidades, e os médicos não conseguiram encontrar uma causa física clara para as convulsões. O mistério de sua condição havia começado. Logo depois, enquanto orava, Anneliese começou a ter visões perturbadoras. Ela descrevia ver rostos diabólicos ou caretas que apareciam ao seu redor. Ela também começou a reclamar de cheiros fétidos, como fezes queimadas ou decomposição, que ninguém mais conseguia perceber. Essas alucinações sensoriais eram profundamente perturbadoras para a jovem devota. Ela começou a desenvolver aversão a objetos sagrados. Descobriu que não conseguia mais passar por uma capela específica, sentindo uma força intensa e inexplicável a segurando. Um crucifixo em sua parede parecia queimar seus olhos. Água benta parecia ácido em sua pele. Para Anneliese e sua família, estes não eram sintomas de um transtorno mental. Eram sinais de um ataque espiritual. No início da década de 70, sua condição havia se deteriorado significativamente. Ela foi oficialmente diagnosticada com epilepsia do lobo temporal e recebeu medicação. No entanto, os medicamentos pareciam ter pouco efeito positivo. Além das convulsões,
Seu comportamento tornou-se mais errático e alarmante. Ela rastejava debaixo de uma mesa e latia como um cachorro por dias. Comia aranhas, moscas e carvão. Lambia a própria urina do chão. À noite, sua família era acordada por gritos e guinchos demoníacos vindos de seu quarto. A garota, antes gentil e piedosa, estava se tornando irreconhecível, presa em um ciclo de comportamento bizarro e autodestrutivo que desafiava a explicação médica. A família ficou cada vez mais desesperada. Eles seguiram as ordens dos médicos, mas Anneliese só piorava. Os medicamentos pareciam agravar sua depressão e não faziam nada para deter os comportamentos aterrorizantes. Sua aversão a símbolos religiosos tornou-se absoluta. A família, interpretando esses eventos através da lente de sua profunda fé, convenceu-se de que sua filha não estava doente no sentido convencional. Eles acreditavam que ela estava possuída por entidades demoníacas. Sentiram que a medicina os havia falhado e que sua única esperança restante estava nos antigos ritos da igreja. Eles decidiram buscar um exorcismo. Inicialmente, os pedidos da família por um exorcismo foram negados pela igreja. Os padres consultados os instaram a continuar buscando tratamento médico, aderindo à cautela oficial exigida em tais casos. No entanto, à medida que o estado de Anneliese continuava a piorar, seu comportamento se tornando mais violento e sua saúde física definhando, seus apelos se tornaram mais desesperados. Finalmente, em 1975, após anos de recursos e uma recomendação de um padre que havia testemunhado sua condição em primeira mão, o bispo de Würzburg, Joseph Stangl, concedeu permissão. Ele nomeou 2 padres, padre Arnold Hens e padre Ernst Alt, para realizar o rito de acordo com o Rituale Romanum de 1614. Os exorcismos começaram em setembro de 1975 e continuariam por 10 árduos meses. As sessões eram realizadas 1 ou 2 vezes por semana, muitas vezes durando horas. O cenário era a própria casa de Anneliese, em Klingenberg. Os padres entravam no quarto armados com as ferramentas tradicionais de sua fé, um crucifixo, água benta e o livro oficial de orações. Eles recitavam as litanias em latim, ordenando a entidade ou entidades dentro de Anneliese que revelassem seus nomes e partissem em nome da Santíssima Trindade. A atmosfera durante esses rituais era, segundo relatos, de imensa tensão e conflito espiritual. Uma guerra silenciosa e sombria, travada com palavras e fé. De acordo com os padres e a família, a resposta aos rituais foi dramática. Anneliese, ou as vozes que falavam através dela, reagiam com extrema hostilidade. Ela se debatia, exigindo que vários homens, incluindo seu pai, a segurassem. Os padres documentaram o que eles acreditavam serem múltiplos demônios falando através dela, identificando-se com nomes como Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Nero e até mesmo um padre desgraçado do século XVI. Essas vozes se engajavam em debates teológicos com os padres, zombavam deles e blasfemavam. Todo o Calvário foi meticulosamente documentado em mais de 40 fitas de áudio, que foram posteriormente usadas como prova. Durante essas sessões, a força física de Anneliese era dita ser extraordinária. Apesar de seu corpo emaciado, ela podia arremessar homens adultos pela sala. Ela contorcia seu corpo em posições antinaturais e falava em diferentes vozes e idiomas que nunca havia aprendido. Os padres se concentravam no ritual, trabalhando metodicamente através das orações, aspergindo água benta, que parecia causar-lhe dor intensa, e segurando o crucifixo. Foi um processo extenuante, repetitivo e psicologicamente exaustivo para todos os envolvidos.
Eles acreditavam que estavam lutando por sua própria alma, uma batalha que estava levando o frágil corpo de Anneliese ao seu limite absoluto. Com o passar dos meses, as sessões de exorcismo tiveram um impacto devastador na saúde física de Anneliese. Convencida de que seu sofrimento era uma forma de expiação e que a intervenção médica interferiria na batalha espiritual, ela começou a recusar comida e água. Ela falava em morrer como mártir para expiar os pecados da juventude e dos padres desviados de seu tempo. Seu corpo, já enfraquecido por anos de turbulência, começou a definhar. As gravações de áudio desse período capturam uma voz que se tornava progressivamente mais fraca, rouca e frágil. As explosões violentas se tornaram menos frequentes, substituídas por uma exaustão profunda e cansada. Os padres, Padre Hans e Padre Alt, juntamente com seus pais, viam essa deterioração física como parte da luta espiritual. Eles acreditavam que os demônios estavam sendo expulsos, mas a um custo terrível para o corpo hospedeiro. Anneliese desenvolveu pneumonia e seu corpo estava coberto de feridas e hematomas de suas lesões auto-infligidas e convulsões. Seus joelhos estavam fraturados pelas centenas de genuflexões que ela realizava compulsivamente todos os dias no chão duro. Ela pesava esqueléticos 30 quilos, aproximadamente 68 libras. A linha entre os sintomas de possessão e os sintomas de desnutrição grave e exaustão física havia se tornado irremediavelmente borrada. Nas últimas semanas de sua vida, Anneliese parecia encontrar momentos de lucidez. Ela falava de visões da Virgem Maria, que ela alegava ter lhe oferecido uma escolha: ser libertada de seu tormento imediatamente, ou continuar seu sofrimento por mais um pouco para mostrar ao mundo a realidade da influência demoníaca e salvar mais almas. Segundo os padres, Anneliese escolheu continuar. Se isso foi uma experiência mística genuína, uma alucinação causada pela fome, ou uma história construída para dar sentido à sua dor insuportável, selou seu destino. Ela havia aceitado seu papel como sacrifício. Em 30 de junho de 1976, o rito final de exorcismo foi realizado. Anneliese estava extremamente fraca, sofrendo de febre alta. Suas últimas palavras gravadas foram um fraco apelo à sua mãe. "Mãe, estou com medo." E aos padres: "Peçam absolvição." Na manhã seguinte, em 1º de julho de 1976, Joseph Michel foi verificar sua filha. Ele a encontrou sem vida em sua cama. Anneliese Michel estava morta aos 23 anos. Sua batalha de 10 meses, seja com demônios ou com uma doença catastrófica, finalmente havia chegado ao fim. O silêncio que caiu sobre a casa foi apenas o começo de um novo capítulo público da tragédia. A morte de Anneliese Michel não encerrou a história. Ela a lançou sob os holofotes do escrutínio público. Quando as autoridades foram notificadas, uma autópsia foi imediatamente ordenada. Os resultados foram claros e inequívocos. O legista concluiu que Anneliese morreu de desnutrição e desidratação. Nenhuma causa sobrenatural de morte foi listada, apenas os sombrios fatos médicos de um corpo faminto a ponto de falência do sistema. Consequentemente, o promotor estadual iniciou uma investigação e, em 1978, os pais de Anneliese, Joseph e Anna, juntamente com os 2 padres, Padre Hans e Padre Alt, foram acusados de homicídio culposo. O julgamento, que ocorreu em Aschaffenburg, tornou-se uma sensação midiática. Foi um caso que opôs as antigas crenças da Igreja Católica ao quadro racional
e baseado em evidências da lei alemã moderna. A acusação argumentou que os 4 réus eram diretamente responsáveis pela morte de Anneliese. Eles alegaram que a jovem sofria de uma grave doença psiquiátrica, agravada pela epilepsia, e que, ao confiar apenas no rito arcaico do exorcismo e incentivá-la a recusar comida, eles negligentemente a deixaram morrer de fome. Eles argumentaram que ela poderia ter sido salva com tratamento médico forçado e cuidados psiquiátricos. A defesa apresentou uma narrativa radicalmente diferente. Eles tocaram as perturbadoras fitas de áudio gravadas durante os exorcismos, esperando convencer o tribunal de que Anneliese estava genuinamente possuída. Eles chamaram teólogos e outros padres para testemunhar a realidade da influência demoníaca e a legitimidade do rito. A defesa argumentou que os réus agiram por profunda fé e fizeram o que acreditavam ser necessário para salvar a alma de Anneliese de uma força além da compreensão médica. Eles alegaram que não a estavam negligenciando, mas sim se envolvendo em uma forma diferente e espiritual de cuidado, que a própria Anneliese havia consentido. No final, o tribunal se viu diante de uma tarefa impossível: julgar legalmente uma questão de fé. Os juízes finalmente se alinharam com as evidências médicas. Todos os 4 réus foram considerados culpados de homicídio culposo. No entanto, o tribunal proferiu uma sentença surpreendentemente branda. Cada um recebeu uma pena suspensa de prisão de 6 meses e 3 anos de liberdade condicional. O veredicto foi visto por muitos como um compromisso. Ele afirmou legalmente que uma morte evitável ocorreu devido à negligência, mas também reconheceu tacitamente as convicções religiosas sinceras, embora tragicamente equivocadas, dos réus. O conflito entre a cruz e o tribunal terminou em um empate sombrio e insatisfatório. Hoje, décadas após sua morte, o caso de Anneliese Michel permanece profundamente inquietante. Ele nos deixa à deriva em um mar de perguntas profundas e incômodas. Ela foi vítima de forças demoníacas, uma mártir cujo sofrimento foi um testemunho de uma guerra espiritual oculta, como acreditam seus defensores, ou foi vítima de uma doença mental grave e tratável, uma combinação de epilepsia, esquizofrenia ou transtorno dissociativo de identidade, que foi tragicamente mal interpretada através de uma lente religiosa primitiva. As fitas de áudio, com suas vozes guturais e argumentos teológicos, são arrepiantes. No entanto, especialistas psiquiátricos argumentam que tais fenômenos podem ser explicados por psicose e pelo poder da sugestão dentro de um ambiente religioso altamente carregado. Há uma terceira possibilidade, igualmente perturbadora. Anneliese Michel foi vítima de negligência profunda, embora não intencional. A profunda fé de seus pais e dos padres, uma fé destinada a protegê-la e salvá-la, acabou criando as condições para sua morte. Ao abandonar a medicina moderna e abraçar um rito medieval, eles a levaram inadvertidamente a um caminho de autodestruição? Essa perspectiva sugere que os demônios talvez não fossem entidades externas, mas manifestações de seu próprio tormento psicológico, ganhando forma e voz pelo próprio ritual que deveria expulsá-los. Sua recusa em comer poderia então ser vista não como um ato de piedade, mas como um sintoma de depressão grave e anorexia. A história resiste a qualquer conclusão simples. Cada perspectiva é convincente, mas incompleta. Aceitar a explicação da possessão requer um salto de fé que a sociedade moderna é largamente avessa a dar. Aceitar a explicação de doença mental sozinha parece, para alguns,
insuficiente para explicar todos os fenômenos bizarros relatados por várias testemunhas. Focar apenas na negligência ignora o amor genuíno e a fé desesperada que motivaram as ações de sua família e dos padres. Eles não eram maliciosos. Estavam apavorados e recorreram à única solução que sua visão de mundo permitia. No final, ficamos com o silêncio que se seguiu ao seu último suspiro. É um silêncio preenchido com os ecos de seus gritos, o murmúrio de orações em latim e as perguntas sem resposta de seu destino. O caso de Anneliese Michel serve como um lembrete trágico e poderoso dos profundos abismos que ainda existem entre fé e ciência, entre o mundo antigo dos espíritos e o mundo moderno da medicina. Sua lápide é visitada por peregrinos que veem uma santa, enquanto periódicos médicos a citam como um estudo de caso em erro de diagnóstico. A verdade, talvez, esteja enterrada com ela, deixando-nos apenas uma história inquietante que continua a assombrar o limite entre o que acreditamos e o que podemos provar.